A pornografia ainda vai destruir muitas vidas, e eu preciso falar sobre isso. A pornografia é como um chip que foi implantado na mente de muitos jovens da sociedade moderna. Digo chip porque foi algo construído com tecnologia, com filosofia e com espiritualidade, pensando em todos os aspectos e âmbitos de controle e de domínio da massa, principalmente dos mais jovens. Conteúdo sexual sempre existiu, mas foi nos anos 80 que ele se intensificou de uma maneira totalmente elaborada, pensada e projetada para gerar lucro, causar estragos, castrar e bloquear mentes geniais, destruir famílias e evoluir para um poderoso meio de controle por meio da ilusão. Enquanto socialistas e liberais pelo mundo estavam mais focados em discussões econômicas, pois o certo e o errado ainda eram claros na mente de todos e quase todos preservavam os bons costumes e admitiam que o pudor e o respeito eram pilares essenciais para manter uma sociedade com sanidade mental, nos países do continente americano, a situação piorava, silenciosa e tragicamente. E foi dos anos 80 até os anos 90 que várias revistas pornográficas foram lançadas por diversas agências, com a contribuição de emissoras, a participação de atores e atrizes e o patrocínio de muitas empresas que lucraram com esse tipo de conteúdo. O fim começava aí. O pudor, que era unânime e que se manifestava simplesmente pelo não uso de uma saia mais curta, ou de um decote à mostra, ou até mesmo pelo arrependimento que os jovens sentiam ao se tocarem uma vez por semana, e as meninas ao se explorarem e conhecerem os seus próprios corpos, acabou se desfazendo e deixando de existir. Tudo isso porque uma outra etapa já havia sido quebrada. A exposição dos corpos de homens e mulheres famosos e famosas em revistas de fácil acesso nas bancas de jornal, pelas praças e em lojas das cidades. Isso ocorreu em diversos estados, em diversos países, e o Brasil foi campeão nesse tipo de comercialização. Já no final dos anos 80 e início dos anos 90, alguns filmes, que ainda eram raros, passaram a se tornar os mais procurados por jovens, homens e mulheres, e até mesmo por idosos. Filmes explícitos, que mostravam relações das mais diversas formas que se pode imaginar. Mas o maior problema ainda estava por vir. A partir do ano de 2005, a disseminação desse tipo de conteúdo se tornou cada vez mais forte, e aí está o maior problema de todos. Esse tipo de conteúdo começou a chegar até adolescentes e pré-adolescentes. O descaso do poder público, a falta de cuidado dos pais e a ausência de um controle real sobre o que pré-adolescentes e adolescentes acessam na internet vieram a acarretar uma epidemia de jovens viciados em pornografia, em conteúdos completamente confusos, extravagantes e cheios de fetiches. Conteúdos que sequestram a mente dos nossos pré-adolescentes e adolescentes. Sabe qual é o problema disso tudo? A literatura neurocientífica e psiquiátrica que estuda o desenvolvimento neural do ser humano afirma de forma comprovada que esse desenvolvimento ocorre entre os 9 e 32 anos de idade. Ou seja, até que uma pessoa atinja a maturidade completa. O cérebro otimiza as conexões entre as células nervosas, eliminando as que não são usadas e fortalecendo as que são importantes. Além disso, ocorre o amadurecimento do córtex pré-frontal, região ligada ao planejamento, ao julgamento e ao controle de impulsos. O cérebro permanece em um estado de intensa reorganização até o início dos 30 anos, quando atinge seu ápice. E não querendo ser pessimista ou anunciar o caos, tenho que dizer, eles conseguiram. A indústria que lucra milhões, aliás, bilhões com esse tipo de conteúdo, conseguiu. Os atores e atrizes que enchem os bolsos de dinheiro em troca de pudor, integridade, dignidade e honra, conseguiram. Os patrocinadores que usam esses conteúdos para divulgar propagandas e vender seus produtos, também conseguiram. O sequestro mental, o atraso cognitivo e o bloqueio de uma possível genialidade foram gerados,
em troca do sucesso de uma elite maligna e sem escrúpulos. Enquanto o Oriente, que também não é perfeito, tenta controlar esse caos, o Ocidente se afunda como se nunca fosse haver consequências, ainda que elas sejam tão evidentes quanto o breu da escuridão. Um conselho para você que está assistindo este vídeo. Caso você seja consumidor ou consumidora de conteúdos pornográficos, comece a traçar um plano para abandonar essa prática. Procure um psicólogo cristão, tente preencher a sua vida com atividades fora de casa, seja para estudar, trabalhar ou simplesmente para não ficar sozinho. Ore ao amanhecer e antes de dormir e faça um devocional bíblico diariamente. Não confie em si mesmo na condição atual em que se encontra. O seu eu foi corrompido e a sua mente pode já ter sido praticamente programada para agir de forma servil, subserviente e viciada. Quando ficar um longo período sem praticar masturbação assistindo pornografia e recair, levante-se. Essa queda não deve te desanimar. Para concluir, quero te fazer uma pergunta. Você ainda se ama? Apenas pense nisso. Eu sei de alguém que te ama, e esse alguém está te esperando de volta. Ouça a voz que vem te chamando.